Terça-feira, 21 de julho de 2026. Pesquisa mostra melhora nas condições financeiras da indústria, mas permanece a cautela diante da carga tributária, juros elevados e preço de matéria-prima. Enchentes continuam provocando mortes e prejuízos em todo o país. Veja por que esses desastres ainda fazem tantas vítimas, mesmo com o avanço da ciência. Hepatites virais podem avançar em silêncio, por isso a importância dos exames para o diagnóstico precoce e o acompanhamento da doença. França é o primeiro país da União Europeia a banir redes sociais para crianças. Espanha enfrenta a terceira onda de calor extremo. E mesmo no inverno, o sol atrai moradores e turistas para as praias de Salvador, na Bahia. Mas o mar agitado exige atenção redobrada dos banhistas. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite para você. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que, apesar de uma leve melhora nas finanças, o setor produtivo continua pressionado por juros altos, impostos e queda na produção. Para piorar ainda mais, entram em vigor amanhã as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, o que levou o governo federal a abrir reuniões de emergência com o empresariado. O empresário industrial respira um pouco mais aliviado, mas mantém o pé no freio. A sondagem industrial da Confederação Nacional do Setor revela que a insatisfação com as contas das empresas deu um passo para trás no segundo trimestre. O índice subiu 0,7 ponto, alcançando 47,9 pontos. Mas ainda existe um sinal de alerta amarelo. De uma forma geral, esses índices relacionados às condições financeiras das empresas elas melhoraram na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2026. Mas não muda muito o quadro de uma forma geral. Existe ainda uma insatisfação grande com relação à lucratividade e à própria situação financeira das empresas. Existe um acesso ao crédito também muito dificultado, muito mais difícil do que o usual. Esse índice segue bastante baixo, apesar da melhora ocorrida na passagem dos trimestres. A pesquisa constatou que as velhas pedras no sapato da indústria continuam exatamente no mesmo lugar. Carga tributária é o gargalo, número 1, setado por 33,3% dos executivos. Depois vem o custo e a escassez de matéria-prima, 31,2%. Reflexo direto da instabilidade global e guerra no Oriente Médio. O pódio dos problemas fecha com o peso dos juros altos, 27,9%. Apesar de terem ocorrido os cortes na taxa de juros Selic na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2026, são cortes muito modestos para que expliquem essa mudança do indicador, essa alta do indicador, muito menos uma mudança no ânimo, como de fato não ocorreu. Apesar da melhora dos índices, ainda há uma insatisfação muito grande com relação à situação financeira, com relação à lucratividade, com relação ao acesso ao crédito, que segue muito difícil para as empresas de uma forma geral. Para completar a produção de junho, encolheu meio ponto. Fechou na menor marca para o mês nos últimos 4 anos. Já com relação ao número de empregados é pior do que no ano passado, mas fica um pouquinho acima da média histórica ainda para o indicador. Então, com relação à atividade de uma forma geral, a gente vê uma atividade, na visão dos empresários, um pouco mais fraca que o usual, e com relação ao número de empregados, uma sinalização um pouco mais forte que o usual para o período. Mas para os próximos 6 meses, as expectativas para a compra de insumos subiram mais de 52 pontos. A projeção de demanda bateu 53,3 pontos. E o uso de máquinas voltou a ter alta, chegou aos 70% em junho. E as exportações ensaiam reação, 51 pontos. Há um sopro de otimismo no ar. Na medida que essas expectativas elas se tornarem mais positivas, né, ou maior intensidade, ou mais disseminadas, ou pelo menos permanecerem nesse patamar, ainda que moderado, durante mais tempo, isso tenderá, aí sim, a ter reflexos na atividade ou quem sabe, até mesmo em investimento. Mas o futuro da indústria ainda é incerto diante de um cenário internacional que se desenha bastante perigoso ainda para a economia do país, de uma forma geral. Amanhã entram em vigor as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos à parte dos produtos brasileiros de exportação. E hoje o governo federal teve reuniões com representantes dos setores mais atingidos por esse novo tarifaço, com a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O grupo fez uma avaliação das perdas de contratos, riscos para a produção e os empregos nas áreas mais tarifadas. Além disso, foi avaliada também a necessidade de crédito para definir novas medidas de apoio aos exportadores. São essas as informações que devem servir de base para medidas como linhas de financiamento para capital de giro, investimento, promoção comercial e apoio à abertura de mercados alternativos. As novas barreiras comerciais afetam 2.400 empresas e 18% dos produtos exportados aos Estados Unidos. O total de valores, considerando embarques realizados em 2024, chega a 7 bilhões e 400 milhões de dólares em produtos. Os setores mais afetados são madeira, máquinas, equipamentos elétricos, móveis, produtos cerâmicos, calçados, etanol e açúcar. Acho importante a gente entender que os Estados Unidos não é o principal parceiro comercial brasileiro já há muito tempo. Se você considera a China e a União Europeia somada como um todo, ela é maior do que os Estados Unidos. Ele caiu para terceiro, começando a brigar com a Argentina. Enquanto a gente tiver uma política comercial, vamos usar a palavra errática dos Estados Unidos, cada vez menos gente vai negociar com os Estados Unidos e o Brasil não é uma exceção. No mercado financeiro, o dólar e o Ibovespa fecharam em queda pelo segundo dia seguido. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,07 na venda, queda de 0,32%. O euro foi vendido a R$ 5,78, queda de 0,45%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em leve queda de 0,03%, permanecendo no patamar dos 173 mil pontos. Entre as maiores altas do dia ficaram Pão de Açúcar e Marfrig. Já as maiores baixas foram das Casas Bahia e Ipera. A seguir, veja por que as enchentes continuam fazendo tantas vítimas, mesmo com o avanço da ciência. A tecnologia permite prever a chegada de chuvas fortes com antecedência. Ainda assim, as enchentes continuam provocando mortes e prejuízos em todo o Brasil. Especialistas explicam por que esses desastres vão muito além da previsão do tempo. Quando a chuva começa a apertar, Claudemiro já sabe o que pode acontecer. Em outubro de 2025, a água invadiu mais uma vez a casa dele em Paranaguá, no litoral do Paraná. Ao longo dos anos, ele também viu vizinhos e pessoas próximas perderem tudo para a força da água. Água lá dentro de casa, eu sozinho em casa, de madrugada, era 4 horas da manhã, a maré estava enorme. E eu no meio, assim, a água por aqui, pelo pescoço, e eu correndo, tirando. E era muita água, estava enchendo a maré, muita correnteza. Histórias como a dele mostram que mesmo com os avanços da ciência, milhares de brasileiros continuam vulneráveis aos desastres provocados pelas chuvas. Desde 1991, as enchentes já deixaram mais de 10 milhões de pessoas desalojadas no país. E embora o Brasil não esteja entre os países com maior ocorrência de desastres naturais, ocupa hoje a 7ª posição mundial em mortes por inundações. A previsão do tempo é fundamental porque ela nos permite olhar lá na frente o que pode acontecer em termos climatológicos, em termos meteorológicos. E uma vez que a gente sabe ou tem informação do que pode vir a acontecer, a gente pode se organizar e precaver situações que podem impactar a vida humana, pode impactar a ecologia e tudo. Prever é antecipar o futuro. A previsão do tempo evoluiu como nunca. Satélites monitoram nuvens, sensores registram a chuva e computadores processam bilhões de informações sobre a atmosfera. Hoje, temperatura, pressão, ventos e umidade são acompanhados praticamente em tempo real, tornando as previsões muito mais precisas. No passado era mais comum, a previsão do tempo dar informações incorretas,
E cada vez mais, nos últimos anos, ela tem ficado mais precisa, né, com mais acurácia. A evolução também aparece dentro das estações meteorológicas. Equipamentos antigos deram lugar a sistemas automatizados, mas continuam preservados como parte da história da meteorologia. Em Curitiba, uma estação reúne mais de 50 anos de registros que ajudam pesquisadores a compreender o clima e a aperfeiçoar as previsões. Os estudos climáticos hoje são fundamentais para se fazer o planejamento urbano nas cidades, né? A gente fala tanto de riscos, de vulnerabilidades, de eventos extremos como enchentes, inundações, os alagamentos, né? Ou mesmo o efeito de ondas de calor ou ondas de frio sobre a cidade, né? Tudo isso, então, para poder se analisar essas questões de planejamento urbano e ambiental, a base são os dados coletados em estações meteorológicas. Hoje, a meteorologia consegue antecipar a chegada de temporais e outros eventos extremos. Mas prever não significa evitar tragédias. Especialistas explicam que a crise climática agravada pela ação humana tem tornado esses fenômenos cada vez mais frequentes e intensos, atingindo principalmente as populações mais vulneráveis. A diferença dos pobres e vulneráveis é que a classe média alta tem alguma condição tecnológica, financeira e também de instrução de fazer o enfrentamento. No extremo de calor, por exemplo, a classe média, a classe alta não sofre tanto, porque ela tem ar-condicionado, ela tem sistemas de refrigeração. A classe baixa não tem. Mas à medida que ela usa muito o sistema de refrigeração, por exemplo, ela gera intensificação do calor fora do ambiente, ela piora para os outros. Reduzir os impactos desses desastres exige mais do que tecnologia. Além da previsão do tempo, são necessárias políticas públicas, planejamento urbano e medidas que protejam quem vive em áreas de risco. A mudança climática nos anuncia que os eventos climáticos extremos vão ser cada vez mais intensos e repetitivos. Portanto, a situação de classe ela fica bem diminuída aí. Ou seja, o cuidado e a preocupação é de todos. Hora então de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira nas regiões sul e sudeste do país. O tempo fica instável no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com predomínio de nuvens e chuva ao longo do dia. No Paraná, a previsão é de chuva com trovoadas em algumas áreas. Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 17. Blumenau, mínima de 14, máxima de 21 graus. No Sudeste, o tempo é mais estável. O sol aparece entre poucas nuvens na maior parte da região. São Paulo, mínima de 16, máxima de 29. Rio de Janeiro, mínima de 15, máxima de 34 graus. E agora nós falamos de saúde. As hepatites virais são doenças que, na maioria das vezes, não apresentam sintomas. Por isso, muitas pessoas só descobrem a infecção quando o fígado já está comprometido. As hepatites virais afetam o fígado e podem avançar de forma silenciosa por anos. Muitas pessoas não sentem nada e não sabem que estão infectadas. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Quando não são identificadas e tratadas a tempo, as hepatites podem causar danos importantes ao fígado. Entre as complicações estão a fibrose, a cirrose e até o câncer de fígado. Em alguns casos, a doença pode provocar sintomas como cansaço, febre, enjoo, dor abdominal e pele amarelada. Mas esses sinais nem sempre aparecem, o que reforça a importância da testagem. São doenças que não apresentam os sintomas que a maioria da população conhece, como olhos amarelos, urina escura, mal-estar. Isso é muito próprio das hepatites agudas, como a hepatite A, que é de transmissão, diferentemente da B e C, que é oral-fecal, quer dizer, água e alimentos e mãos contaminadas. Exames como os testes rápidos e a elastografia hepática ajudam a avaliar a saúde do fígado. A elastografia, por exemplo, é um procedimento rápido e indolor que mede a rigidez do órgão e auxilia no acompanhamento dos pacientes. Especialistas chamam a atenção para a importância da prevenção, especialmente durante a gravidez. Então, também a gente divulga que é muito importante no pré-natal esses testes rápidos para gestante, para que elas possam se prevenir. A gente trata antes do parto a gestante com medicamento.
Os exames preventivos são importantes para identificar quem está evoluindo para a cirrose e garantir um acompanhamento mais próximo. Assim, é possível detectar um possível câncer de fígado ainda nas fases iniciais, o que aumenta as chances de tratamento. A dona de casa, Aldinéia Oliveira, convive com a gordura no fígado há anos. Mas, recentemente, ela recebeu uma boa notícia. O nível de gordura no órgão diminuiu. Agora, a meta é continuar os cuidados para melhorar ainda mais a saúde. Tratar mais, comer menos gordura e continuar o tratamento. Não dói nada, gente. Não tenham medo de fazer o exame. De tempos em tempos, a dona de casa, Naila Pinagé, repete o exame para acompanhar a saúde do fígado. O monitoramento regular ajuda a identificar alterações e evitar as complicações graves. Tinha uma preocupação realmente em saber, porque é uma doença que eu, graças a Deus, eu nunca tive problemas de fígado, mas não, na época que eu fiz exame não deu nada, entendeu? E agora eu estou fazendo, com 70 estou fazendo. Especialistas reforçam que a prevenção continua sendo a melhor forma de combate à doença. A vacina contra a hepatite B está disponível gratuitamente nas unidades de saúde. E a testagem é recomendada pelo menos uma vez na vida. A seguir, parlamentares franceses votam pela proibição do uso de redes sociais por jovens menores de 15 anos. Incêndios florestais destroem plantação de oliveiras em fazenda na Sicília. Emergência de incêndios na Itália. França se prepara para proibir redes sociais para menores de 15 anos. E Espanha enfrenta forte onda de calor. Confira o nosso giro de notícias pelo mundo. Um incêndio florestal destruiu olivais em uma fazenda na Sicília, na Itália, acabando com a safra deste ano e danificando árvores necessárias para futuras colheitas. O fogo começou em 17 de julho, quando dezenas de focos de incêndio foram relatados em todas as províncias da Sicília. Em Godrano, as chamas ameaçaram casas e levaram o prefeito a mobilizar equipes locais da Defesa Civil e reforços da cidade vizinha de Misilmeri. As altas temperaturas e a vegetação seca contribuíram para a propagação dos incêndios, foi o que informou a agência de notícias italiana, ANSA. Mais de 100 intervenções envolvendo a Defesa Civil, bombeiros e o Corpo Florestal Regional foram registradas em toda a Sicília nesta terça-feira, enquanto a previsão era de que as temperaturas nas áreas do interior ultrapassassem os 40 graus Celsius. De acordo com a agência Reuters, entre o início do ano e meados de junho, a emergência atingiu toda a Itália, do norte ao sul, com picos no Piemonte, na Ligúria e na Toscana, e efeitos particularmente devastadores na Calábria e na Sicília, que conquistou o triste recorde com nada menos que 1.800 hectares consumidos pelas chamas. O Parlamento da França aprovou hoje um projeto de lei inédito na União Europeia que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. A medida, apoiada pelo presidente Emmanuel Macron, visa proteger a saúde mental de crianças e jovens e começa a valer em setembro, quando os alunos retornarem às aulas após as férias. Deputados e senadores chegaram a um acordo sobre a legislação que vai implementar a medida, que ganha força em todo o mundo. O presidente francês Emmanuel Macron quer fazer da proteção das crianças nas redes sociais e da regulamentação do tempo de uso de telas uma das principais conquistas de seu segundo mandato, que termina em maio de 2027. O Reino Unido aprovou uma medida semelhante para menores de 16 anos, mas ela só entrará em vigor no início do ano que vem.
A agência meteorológica espanhola informou que a terceira onda de calor do ano deve durar pelo menos até quinta-feira, dia 23. Hoje, no Parque do Retiro, em Madrid, as pessoas enchiam garrafas d'água, permaneciam na sombra e carregavam bebidas para se manter hidratadas. A agência afirmou que a onda de calor traria temperaturas acima de 40 graus Celsius em grande parte do interior sudeste da Espanha e elevaria o risco de incêndios florestais a níveis extremos. A Espanha enfrenta uma forte onda de calor, enquanto Portugal terá apenas temperaturas acima da média. As autoridades espanholas alertam para um agravamento significativo no risco de incêndio devido à entrada de ar quente e seco proveniente do norte da África, bem como para a possibilidade de trovoadas secas em áreas montanhosas do leste do país, segundo informações apuradas pela agência Reuters. Acompanhe agora as informações do tempo para amanhã, para as regiões norte, nordeste e também centro-oeste do Brasil. Tempo variado no norte. No Pará, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia. No Amapá, a previsão de chuva com trovoadas. Já no Tocantins, o tempo segue firme, com predomínio de sol. Belém, mínima de 24, máxima de 31. Macapá, mínima também de 24, máxima de 29 graus. Em Pernambuco, o dia terá sol, aumento de nuvens e chuva. No Maranhão, a previsão é de chuva com trovoadas. Na Bahia, o sol aparece entre poucas nuvens. Recife, mínima de 22, máxima de 28. São Luís, mínima de 24, máxima de 29 graus. No Centro-Oeste, tempo mais estável. No Distrito Federal, o tempo segue firme e ensolarado. Em Goiás e Mato Grosso, o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Brasília, mínima de 14, máxima de 28. Goiânia, mínima de 17, máxima de 30 graus. No próximo bloco, você confere os cuidados que podem evitar acidentes e garantir um banho de mar mais seguro durante o inverno. O inverno baiano continua com cara de verão e muita gente aproveita os dias de sol para curtir a praia. Mas nesta época do ano, o mar costuma ficar mais agitado por causa das frentes frias e dos ventos. Por isso é importante seguir algumas orientações para evitar acidentes. Então, veja na reportagem. Sol forte, céu limpo e praia cheia, mesmo no inverno, o cenário é típico de verão em Salvador. Aproveitando o dia ensolarado, moradores e turistas não perdem a oportunidade de dar um mergulho, mas sem deixar a segurança de lado. Eu vim logo para a praia, ainda mais nesse sol. Salvador de Veneta, né? O inverno parece que é verão, então a gente nunca sabe se está inverno. E esse cuidado faz sentido. Durante o inverno, os ventos e as frentes frias deixam o mar mais agitado e aumentam o risco de afogamentos em vários pontos da orla da capital. Tivemos ondas aqui de 2 metros, então foi o final de semana mais tenso para a gente. Graças a Deus não teve nenhuma ocorrência grave. Já está muito mais tranquilo, vocês podem ver aí que o mar está bem liso, bem alinhado. Mas a primeira coisa que você deve fazer quando chegar na praia é você procurar um posto salva-vida, se informar com salva-vidas, verificar se tem alguma bandeira na praia. A bandeira indica se tem uma correnteza. Hoje mesmo está tranquilo, não tem bandeira nenhuma ainda. Outra recomendação é manter as crianças sempre por perto e, de preferência, vestir roupas com cores fortes, que facilitam a identificação dentro da água. A orientação também é respeitar os limites do mar e evitar entrar em áreas mais profundas. Os cuidados com as crianças são primordiais também, né? Ficar mais na beirinha, não ultrapassar a linha de ondas que está quebrando, ter sempre respeito pelo mar, né? E nessa época do ano ele é mais agitado devido a ventos, a frente frias que vêm de outros estados também acaba interferindo. Então os cuidados no inverno têm que ser até maiores do que no verão devido a isso. Quem frequenta as praias com frequência garante que vale seguir todas as orientações dos guarda-vidas
antes de entrar na água. Eu tenho cuidado para ver como é que está o mar. O salva-vidas chegou perto da gente, eu achei ótimo, porque orienta. E assim, o mar tem o pé, né? Não tem isso que escorregar. Os guarda-vidas reforçam que a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar os acidentes. Eles monitoram a movimentação dos banhistas durante todo o dia e lembram que bebida alcoólica e banho de mar são uma combinação perigosa. A dica é aproveitar o sol, mas sempre com responsabilidade e atenção, principalmente com as crianças. Boa noite para você. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Até lá.